quero aproveitar que a gente está nessa fase aí pré-Oscar, nessa fase de possíveis indicações brasileiras ao próximo Oscar, para falar um pouco sobre o Oscar, o que eu acho do Oscar hoje em dia, e também sobre um certo fetiche que a cinefilia tem pelo Oscar. Fetiche no sentido de dar um valor a mais ao Oscar, do Oscar como algo que na verdade não possui tanto valor real, mas acaba sendo muito cultuado nesse sentido de você dar um valor simbólico para um objeto que por si só não possuiria aquele poder todo. Eu acho que o Oscar tem sim uma importância cultural mais imediata, muito grande, quando um trabalho é indicado ou ganha um Oscar. Isso vai fazer muito bem para a carreira daquele filme, daquela pessoa, de modo aí mais imediato mesmo, mas eu não acho que isso é algo que sobrevive no longo prazo. Na verdade, eu não acho que nenhuma premiação tem esse poder, sabe? Todas as premiações de todos os festivais e eventos acontecem devido a fatores bem específicos e arbitrários, a contextos ali muito específicos mesmo. A única coisa que legitima uma grande obra é o tempo e mais nada. Então todas as premiações são superestimadas nesse ponto, mas eu acho que o Oscar é a mais superestimada. Acho que realmente rola um fetiche, uma tara do cinéfilo pelo Oscar, mesmo que cada vez mais fique muito claro que ser indicado ou que ganhar um Oscar faz parte ali, de um esquema bastante específico, né? Que vai envolver campanha, vai envolver lobby, vai envolver até filmes com temas específicos, de gêneros específicos. Envolve até, eu diria, você fazer parte de uma certa elite artística que se propaga ao longo dos anos. Mesmo que isso fique cada vez mais claro, né? Esse fetiche ainda persiste. Se a gente pegar, por exemplo, o histórico dos filmes brasileiros que foram indicados ao Oscar de filme estrangeiro, de filme internacional, se a gente se limitar a tal categoria, a gente vai ter lá, né, o filme do Anselmo, que levou a Palma de Ouro e depois foi indicado ao Oscar. Depois a gente vai ter as indicações do Quatrilho, do Que Companheiro, do Central do Brasil e agora talvez do filme novo do Salles. Se a gente for analisar, os indicados recentes são limitados, querendo ou não, a uma elite artística brasileira, né? Foram os irmãos Barreto e agora é o Walter Salles. Tivemos aí indicações em outras categorias, o próprio Cidade de Deus conseguiu ser indicado, né, em outras categorias, mas de forma geral é uma premiação interessada em premiar essa elite artística que consegue esse lobby, e para ser indicado, você meio que tem que fazer parte disso, né? Tem que estar dentro de um contexto estratégico de lobby e promoção que tal elite consegue estar. O fato de que o único longa brasileiro possivelmente indicado depois do Central do Brasil será um outro filme do Walter Salles, e a possível atriz que pode ser indicada é a filha da atriz que já foi indicada. É um grande indicativo, né, disso, querendo ou não. E se a gente levar em conta ainda que as duas atrizes são garotas propaganda do banco que o diretor é herdeiro, que é basicamente o maior banco do Brasil, isso fica ainda mais bizarro. Eu gosto muito do filme do Salles, eu gosto muito desses dois filmes, do Central e do novo filme. Eu acho que as indicações são merecidas caso o novo seja indicado. A
até que ele merecia ganhar ali, dependendo do caso. Eu realmente vejo um mérito artístico no que o Walter Salles faz. Isso acho que é bom deixar claro. Mas eu acho bizarro o país não ter outros nomes que poderiam ocupar esse lugar. E claro que isso envolve também a comissão brasileira que vai escolher os filmes e outras burocracias, né? A comissão nem sempre acerta, até teve aquela polêmica de quando o Aquarius não foi indicado. Mas o que eu quero apontar, que eu acho que é até meio óbvio, é como a lógica do Oscar é apenas perpetuar uma certa elite de modo até meio global, né? Por isso que eu não vejo muito sentido em dar tanta importância ao Oscar e por isso que eu acho que existe um fetiche pelo que ele representa, já que representa apenas uma vitória imediata que perpetua essas mesmas obras e mesmas pessoas. Eu até acho que o Brasil tem um certo déficit de cineastas mais clássicos que o Oscar poderia se interessar. Acho que a produção brasileira é meio polarizada entre filmes mais cults e filmes assim mais comerciais no nível televisivo. Até vejo então um déficit nisso, mas ainda não vejo lógica no Salles ser o único mais celebrado. Talvez, quem sabe, o Kleber ocupe o lugar dele no futuro. E na real, o mais engraçado é que o próprio Oscar, né, tá ficando um pouco mais cult, né? Mas ele ainda continua com essa lógica. Acho que vale a pena comentar sobre isso também. Eu acho que na medida que o Oscar foi perdendo um certo impacto cultural e até um certo impacto popular, ele foi se tornando um prêmio mais cult, mas ainda assim é, digamos, um cult de elite, um cult que frequenta Cannes e não qualquer festival alternativo. Porque antigamente, aí, coisa de 20 anos atrás, talvez até menos, antigamente o Oscar era um acontecimento, né? Os filmes indicados eram vistos por quase todo mundo. O evento em si era e o evento em si era um acontecimento. Eu acho que nos anos 90 isso ainda existia. Você tinha ali filmes do Cameron, do Clint, do Mel Gibson, do Kevin Costner. Você tinha ali ainda obras que remetiam de fato a um classicismo hollywoodiano sendo indicadas e sendo assistidas por pessoas no mundo inteiro, praticamente. Nos anos 2000, isso começa a mudar e nos 2010, eu acho que o Oscar já entra na sua fase mais cult. Ele para de dialogar tanto com o mercado, até porque o mercado mudou bastante, né? O mercado americano virou basicamente vitrine da Disney e começa, e aí você começa a ter o Oscar indo para filmes que poderiam estar ganhando Cannes ou que poderiam, sei lá, estar em Sundance, né? Começa a ter Birdman, começa a ter Nomadland, Moonlight, Parasita, filmes que de fato passaram em Cannes. Até acho que o Oscar ainda valoriza obras mais clássicas, mas está cada vez mais indo para cada vez indo mais para uma perspectiva cult que eu ainda acho que segue uma dinâmica de elite, de uma elite que frequenta Cannes. Você nunca vai ter uma obra cult mais alternativa indo para o Oscar. São filmes cults ainda com uma narrativa um pouco mais didática, um pouco mais mastigada, né? Do que chega lá, você vai ter obras mais ilustrativas que tiveram, né, boas campanhas, que fizeram todo aquele joguinho. Então, não sei se dá para dizer que é uma guinada de fato radical do Oscar, porque ainda são
obras cults que seguem uma lógica bastante mastigada e que às vezes até vão tratar de uma temática social de modo bastante calculado, né? Então ainda é uma certa elite progressista neoliberal com peso na consciência, né? Então ainda na fase cult ele está preso a propagar apenas um certo tipo de filme. Eu até gosto de alguns desses filmes, mas assim, o que me incomoda é esse padrão, sabe? Então, resumindo, acho que o Oscar é superestimado por isso. A gente tem uma falsa percepção histórica de que um Oscar significaria muita coisa, mas na prática isso nunca significou tanto assim a longo prazo, né? Vários grandes cineastas nunca levaram um Oscar e hoje em dia está perdendo ainda mais essa importância. E assim, pensando na questão de legitimar a obra artística, a própria Fernanda Torres já ganhou, né, o prêmio de atriz em Cannes nos anos 80 pelo filme do Jabor. Um prêmio que, na real, seria até mais, entre aspas, importante do que o Oscar, já que Cannes é um festival que aceita mais proposta de cinema em teoria e tem uma importância, né, histórica muito grande. Como eu disse, eu não acho que as premiações devem ser levadas tão a sério, mas pensando aí nesse mundinho do cinema, ela já levou um prêmio em Cannes que é melhor do que levar um Oscar, né? Então, pensando aí em termos de competência artística, ela tá bem já, a Fernanda Torres. Obviamente eu torço para ela ser indicada, torço para que o Salles seja indicado. Eu realmente curto o filme e acho que até vai ser bom para o nosso cinema caso eles ganhem ou caso forem indicados, mas eu quis fazer aqui uma análise um pouco mais fria disso tudo e de como eu percebo o Oscar como essa premiação que beneficia apenas uma certa elite artística progressista. Acho que a gente deve celebrar esse filme e outros filmes independente do Oscar, né? Acho que existem vários filmes brasileiros que teriam potencial de ter uma ótima carreira, seja em festivais cults ou seja no próprio mercado brasileiro, mas que não conseguem porque os cineastas, os produtores não fazem parte aí dessa possível elite, né? Semana passada até comparei o Anora que levou Cannes com o Grace do Moura Mateus, que é um longa brasileiro que eu acho muito melhor e que poderia ter sido mais celebrado e promovido em vários aspectos, né? No Instagram, alguém perguntou sobre os dois filmes, eu comparei os dois filmes nessa perspectiva. Caso o Grace tivesse um apoio e uma campanha de peso que outras obras têm, talvez ele tivesse chegado aí em outros lugares, né? Esse mundo do cinema, mesmo esse mundo mais cult, esse mundo mais artístico, esse mundo mais progressista, é feito de especulações, é feito de promoções, vai seguir certas demandas, né? Isso tem que ficar bastante claro, né? Dá para a gente ficar feliz. A gente pode ficar feliz pelo tipo de divulgação mais imediata que o Oscar vai gerar, mas ele não legitima muita coisa, não representa uma grande vitória histórica, como pode parecer, pelo menos eu acho que não. Me diga nos comentários a sua opinião de tudo isso, o que você acha do Oscar, se você acha que o Oscar é superestimado, se nós temos aí um fetiche pelo Oscar, ou se de fato ele possui todo esse valor que nos é vendido. E até o próximo vídeo.